Graça e paz, irmãos. Bênção. Eu estava, como eu costumo fazer, tentando conectar as coisas. A mensagem não é contraditória, nunca pode ser. Pelo contrário, é o momento em que complementa. E eu estava prestando atenção na oração do pastor Tiago sobre a família do Tiago, da Cláudia e das crianças, e como Deus tem falado conosco desde o começo do culto, nos louvores, na oração que foi feita pela missionária Lidiane, no período das ofertas, no trabalho, no projeto Mão Estendida, orando agora também pela família, pelo pequeno Lucas, e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco de um tema que Ele colocou no meu coração para compartilhar com vocês, que está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 11, um versículo pequeno, é o menor versículo do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 11. O que, afinal, versículo 35, o que afinal, Deus ministrou ao meu coração nos louvores, na oração pela missionária, na oração pelo projeto, pelas ofertas, na oração agora pelo pequeno Lucas, que nós vivemos em um mundo sem amor, mas o amor ele tem um nome. Eu queria compartilhar com vocês este nome que está refletido neste versículo, este pequeno versículo. Jesus chorou. Feche os seus olhos. Senhor Deus, apesar de já ter feito várias orações, eu gostaria de elevar a Ti a nossa voz mais uma vez. E assim como o Senhor vem falando desde o começo sobre o amor a Jesus, cantamos que nada é melhor que Jesus. Na oração pela missionária, demonstra amor, a atitude de sair daqui para um país que ela não conhece, por amor a Ti. Na oração que fizemos, ó Deus, pelo projeto, onde nós demonstramos o nosso amor na prática pelas pessoas que precisam. Quando nós oramos pela oferta da construção, quando demonstramos o nosso amor a Ti, ó Deus, e queremos que o Senhor esteja e se manifeste em um lugar maior, para que vidas possam ainda mais conhecer o Teu amor. Deus, quando nós oramos aqui pela família do Tiago, expressando, ó Deus, a nossa alegria pelo amor em família, tudo, ó Deus, o Senhor já vem falando e agora nós queremos continuar ouvindo a Tua voz e entender, ó Deus, que nome é este para o amor. Que o Senhor venha falar e continuar falando, é o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu já comentei com os irmãos, mas se não comentei eu falo assim mesmo. Eu não tenho, nunca tive, ou melhor, não tinha, nenhum acesso a rede social. Desde quando teve Orkut, Facebook, essas coisas, eu nunca tive isso. Eu já tenho muitas raposinhas que tomam o meu tempo, eu já tenho que lutar com muitas, então eu prefiro não criar mais uma para roubar o meu tempo. Só que, há um tempo atrás, uma pessoa que trabalha comigo falou assim: Daniel, eu te vi no LinkedIn. Eu falei, no LinkedIn? Tá doido? Nunca fiz isso. Como é que você me achou lá? Não, olha lá. Eu falei, rapaz, não sei nem entrar nisso. E, de fato, tinha uma conta no LinkedIn. Pode ter sido eu que tenha criado e não lembrava. E comecei, não tinha. E, de vez em quando, eu olho essa rede social, que tem objetivos profissionais. E eu comecei a reparar e a ver algumas manchetes, algumas notícias
que me chamaram a atenção porque referenciam a uma frase que começou a ser dita muito no final do ano passado para cá, sobre o amor venceu. O amor venceu para cá, o amor venceu para lá. É claro que não era este o contexto, né? E eu comecei a pensar sobre isso, sobre o conceito de amor, sobre o que amor é esse, o que as pessoas... Amém. O que as pessoas entendem por amor? E eu fui buscar, comecei a meditar sobre isso, e achei esse texto de João. Um texto pequeno, este versículo 35, Jesus chorou. Eu comecei desde o começo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, deixasse ela a Bíblia no capítulo 11, porque neste capítulo vão aparecer em 4 versículos diferentes a expressão amor ou algum derivado da palavra amor. O primeiro está no versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Este texto vai nos contar, vai trazer para nós o relato sobre a morte e ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Jesus, no capítulo 10 deste mesmo evangelho, ele teve que, por prudência, se retirar dessa região, porque os judeus, eles chegaram a ameaçar apedrejá-lo. E ele, por prudência, entendendo que ainda não era o tempo disso acontecer, ele preferiu se retirar. E ele foi para um lugar um pouco mais distante. No capítulo 11, que vai nos trazer este relato sobre a enfermidade, a morte e, em seguida, a ressurreição de Lázaro, essas pessoas, essas 2 irmãs, Marta e Maria, elas mandam um mensageiro a Jesus. Mandam levar uma mensagem para ele. E me chama a atenção que o conteúdo dessa mensagem, assim, olha, Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Por que me chama a atenção? Me chama a atenção porque, muito provavelmente, quando esse mensageiro chega aonde estava Jesus, Lázaro já tinha morrido. Se fizermos as contas do tempo de saída do mensageiro, da cidade onde estava Marta e Maria, até o encontro de Jesus, depois o tempo que ele demorou, e a Bíblia vai nos falar lá na frente, que Lázaro já estava morto há 4 dias, então fazendo as contas, era muito provável que quando o mensageiro chegou perto de Jesus, Lázaro já tinha morrido. E Jesus já sabia disso. E o conteúdo da mensagem, aquele a quem tu amas está enfermo, me chama a atenção porque, em momento algum, leva a um pedido. Apenas dá um aviso. Olha, ele está enfermo. Poderia ter aproveitado a oportunidade de falar assim: vem me socorrer, faça alguma coisa, ministre uma palavra de bênção, nos socorre, vem aqui ao nosso encontro, qualquer pedido. Mas limitaram apenas a dizer: aquele a quem tu amas está enfermo. E nessa expressão, eu vejo que de fato havia um amor envolvendo essa relação. Porque Marta, Maria e o seu próprio irmão sabiam o porquê que Jesus não estava próximo deles. Porque se estivesse, ele estava correndo risco de vida. E como pessoas que amavam a Jesus, elas jamais queriam que ele se expusesse a um risco desse. Por isso não pediram que ele voltasse. Por isso não pediram que ele estivesse ali. Apenas mandaram um recado. Avisa Jesus que ele está enfermo. E eu começo a ver aqui que, de fato, o amor que a Bíblia, que este capítulo nos relata, é bem diferente do que o que nós conhecemos. Um amor que não exige
Um amor que mesmo em situações de apuros, não coloca contra a parede, não pressiona. Pelo contrário, dá liberdade. E deixa claro que este amor não importa, não cobra favores. Mas mais na frente, no versículo 5, fala de novo sobre a palavra amor, ou uma variação da palavra amor. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Confirma este amor. Quando ele ouve a notícia, ele apenas se limita a responder, quando ele ouve que Lázaro estava enfermo, que aquela situação era para a glória de Deus. Mais nada. Depois deste versículo, que confirma que havia um amor muito grande de Jesus por essa família, pelas suas irmãs, Marta, Maria e por Lázaro, ele continua sem ter uma atitude drástica. Ele recebe a informação de que aquele que ele amava estava doente. Ele se limita a responder: essa enfermidade é para a glória de Deus. O texto a seguir, no versículo 5, como nós lemos, confirma que havia amor, que Jesus amava de forma especial, diferente aquela família. Só que isso não muda a situação e não faz com que ele tenha uma atitude drástica, como se ele tomasse uma atitude sem pensar. Isso, em momento algum, vai dizer, vai mostrar que não havia amor. Pelo contrário, nos faz, pelo menos é isso que a ideia do texto quer nos trazer, que aonde há amor, mesmo que as situações pareçam fugir ao nosso controle, nós podemos confiar que para Deus está tudo sob controle. Quando nós temos essa certeza do amor, quando nós olhamos para situações que à nossa vista é surreal, nós não vamos conseguir se nós temos a certeza deste amor. Não se desespere. Não mude o seu planejamento. Não tome uma atitude precipitada. É aí que eu fico imaginando, né, o que o próprio Jesus vai dizer lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 15. Ele fala o seguinte: em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que eu me lembrei deste versículo? Porque eu estava me lembrando, né, até recentemente, lá em casa, eu tenho 2 filhos, Dandan que está com 12 e Elisa que está com 7, e até pouco tempo eu brincava com eles, né, de que se eles não escovassem os dentes e viesse aquele hálito ruim, e eles falassem, era capaz de eu desmaiar. E eles vinham e davam aquela baforada. Eu apagava. E que eu só acordaria depois que eles fizessem aquilo de novo, só que com hálito de dente escovado. E eu fiquei lembrando dessa cena, porque a impressão que eu tinha era que de fato eles acreditavam que isso era verdade. Que eles poderiam me fazer desmaiar, mesmo estando com um hálito ruim. E eu, por vezes, ficava brincando várias vezes assim, e eu, sinceramente, tinha a impressão de que eles acreditavam que isso era verdade. Mas, pensando neste texto, de Jesus falando que nós devemos ser como crianças, é nessa ingenuidade, é nessa pureza de acreditar que quando as coisas estão nas mãos dele e o amor dele nos envolve, nós podemos olhar como uma criança. Vai dar certo. Mesmo tudo parecendo contrário.
confia, como uma criança brinca com seu pai e sabe que não é verdade que ele está desmaiado, mas ela se diverte da mesma forma, ela acha aquilo a melhor coisa do mundo, como se fosse verdade, porque a relação de amor é tão profunda que não importa. E Jesus, quando ele fala sobre isso, e ele fala sobre este amor, é essa ingenuidade, é essa pureza, é este amor que ele quer que nós compreendamos e tenhamos, que a gente olha para a situação e está tudo ruim. Jesus amava, mas está tudo ruim, ele não está presente. Mas confia. É como uma criança que olha, papai não está desmaiado de verdade, mas confia e se diverte do mesmo jeito. Porque o amor é tão grande, é tão envolvente, que aquilo parece ser verdade. O amor de Jesus por Marta, Maria e Lázaro era tão profundo, que quando ele ouve a notícia, a primeira resposta que ele dá é para a glória de Deus. Quando confirma que ele amava, ele vai imediatamente? Não. Ele ainda fica 2 dias na cidade. Mas por que isso acontece? Porque é um amor aqui que nós vamos entender. Versículo 15. E me alegro, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com eles. Depois de passar desses 2 dias, Jesus teve um entendimento, agora é hora. Agora eu vou ao encontro de Lázaro. E ele fala com os seus discípulos, vamos nos encontrar com eles. E eles ficam alertas, mas Jesus, o Senhor quase morreu lá. Há um perigo de morte voltar para aquele lugar. Ele falou, não, vamos lá porque Lázaro está dormindo. Eles não entenderam, acharam que era um sono natural. E Jesus teve que, não, ele está morto. Vamos lá porque nós precisamos ver o nosso amigo. E eu fico feliz por não estar lá, por amor de vocês, porque agora vocês vão poder acreditar. E por que ele disse isso? Caminhando na história, nós vamos ver que quando Jesus chega próximo à aldeia onde elas moravam, Marta sai ao encontro de Jesus. Não deixa ele nem chegar na aldeia. E logo que encontra com Jesus, ela fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria depois vai também e repete a mesma frase. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus, antes de chegar, ele disse isso aos seus discípulos. Eu me alegro por amor de vocês que eu não estava lá. Porque, de fato, se ele estivesse, Lázaro não teria morrido. Ele não teria deixado isso acontecer. Aliás, nenhum texto bíblico alguém morre enquanto Jesus está perto. E ele não ia deixar. Por isso que ele estava tudo planejado, tudo fazia parte do propósito de Deus. Ele só chegar depois. Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele nos traz uma palavra maravilhosa. Deus revelando ao profeta, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Paulo escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 19, ele fala, todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Nada foge ao controle dele. E ele fala com os discípulos, por amor de vocês, eu prolonguei um pouco mais a minha estadia aqui. Porque se eu tivesse lá, Lázaro não teria morrido. Mas agora, vamos encontrar com o nosso amigo. E vocês vão ter a oportunidade de acreditar e conhecer um pouco mais sobre este amor. E ainda tem um 4º versículo que vai falar sobre amor. É no versículo 36. Depois de Jesus chorar, as pessoas que estavam próximas, elas reconhecem que havia um amor muito grande. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Então, toda essa narrativa, todo este texto, eu vejo o amor de Deus de uma forma muito especial. E é completamente diferente do amor que
que me chamou a atenção, que eu tenho visto e ouvido e lido por aí, que o amor venceu, que o amor aquilo outro, é completamente diferente. Quando eu penso que o amor tem um nome, eu só penso em um nome: Jesus. Jesus. Não há outro nome para o amor, só Jesus. E quando a gente olha para o mundo de hoje, o amor que eles tanto falam, pode ser diversas coisas. E eu queria, até para a gente, antes de falar do versículo 35, o que é o amor, ou melhor, o que não é o amor. Primeiro, o amor que o mundo, que as pessoas entendem por aí, e dizem que é, ou associa que é, um apego desproporcional a alguma pessoa, a alguém, como se fosse fundamental para ser feliz. Isso não é amor. Isso se chama carência. A pessoa tem carência sentimental e se apega a outra como se não existisse mais nada no mundo. Como se tudo fosse acabar, se aquela pessoa saísse de sua vida. Isso não é amor. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 18, nós não vamos ler, mas fala que nós devemos nos lembrar de Deus antes de qualquer coisa. Antes de pessoas, antes de riquezas, antes de bens, antes de qualquer coisa, o nosso coração tem que se lembrar de Deus. E o que as pessoas falam, pregam, este amor, não é uma versão natural. Sem fulano eu não sei viver, sem Beltrano a vida perde o sentido. Sem determinada coisa, pode ser qualquer, até objeto, até animais, se dedicam, se apegam, como se tudo acontecesse em volta daquela pessoa, daquele objeto, daquele ser. Na verdade, há uma carência. E a pessoa se apega na primeira que dá atenção ou que preenche essa carência. Uma outra coisa que não é amor. Considerar uma pessoa tão especial ou tão importante a ponto de querer morrer se ela não estiver próxima. Isso é dependência, não é amor. Canta-se no mundo afora diversas músicas falando sobre isso. Né? Você destruiu o nosso amor, você jogou fora o amor que eu te dei, você acabou, enfim, várias músicas, né? Várias canções que retratam isso. Uma situação que não é um amor genuíno. Números. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo, Números capítulo 20, versículo 3. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. O povo de Israel começa a lamentar e fala, antes nós tivéssemos morrido. Era amor que eles tinham pelo Egito? Não, eles eram dependentes de tudo o que o Egito proporcionava para eles. Segurança física, segurança bélica, segurança alimentar, foi falado aqui, eles tinham tudo, eram escravos, mas tinham segurança. Era a maior nação da época. Quem iria se levantar contra o Egito? E quando eles declaram esse desejo de morrer, não era amor, era dependência. E quantas pessoas e quantos pregam um amor hoje que força essa dependência? Outra característica do que não é amor. Um sentimento de pertencimento, de posse, de que a pessoa é meu, é minha. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele fala que quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. As pessoas aprisionam, criam subterfúgios, para que
que as relações, os relacionamentos, fiquem presos umas às outras, não porque amam, mas porque são egoístas demais e não querem que aquela pessoa compartilhe com outros a mesma alegria, os mesmos gostos, as mesmas escolhas. E o mundo está cheio desse sentimento de amor corrompido, disfarçado de amor, dependência, egoísmo, ou uma outra característica do que não é. Uma vontade, um desejo incontrolável de ter uma pessoa, não porque ama, mas porque quer, de fato, ter uma relação sexual. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso não é amor, isso é desejo carnal. E assim como estes exemplos, existem diversas outras características que hoje se fala ser amor, mas na verdade não é. Quando tenta tomar, sufocar a pessoa, estar ao lado dela, de modo que ela não consiga fazer nada sozinho, isso não é amor, isso é privação de liberdade. Exigir que a pessoa te entregue ou te dê aquilo que nem você consegue, isso é covardia. Fazer com que a pessoa esteja sempre ouvindo e obedecendo, ou fazendo aquilo que você impõe, que você manifesta como desejo, isso não é amor. Isso é falta de respeito, é manipulação. E o mundo em que nós vivemos, tudo isso acontece e as pessoas acham que é amor. É bem verdade que existem algumas atitudes, alguns sentimentos que até parecem ser amor. Até nos confundem com amor. Por exemplo, carinho, gentileza, afeição. É tão incomum no mundo em que nós vivemos pessoas tratarem umas às outras com carinho, né? Dar uma palavra de afeição. Eu me lembro que quando eu morei um período em Belo Horizonte, e um colega meu chegou no trabalho assustado. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, aconteceu uma coisa que eu não imaginava. Eu falei, o que foi? Estava no ponto de ônibus e tinha uma mulher que estava reclamando de tudo. Reclamando não sei do que, reclamava daquilo outro. Passou um ônibus, fez um vento, balançou o cabelo dela, ela reclamou do ônibus, reclamou do vento. Aí ela falou assim, e ele falou que estava no ponto de ônibus do lado dela. Ele falou assim, olha, você está precisando de um abraço, vem cá. E abraçou ela. No que abraçou ela, ela começou a chorar. No meio da rua, em Belo Horizonte, num ponto de ônibus. Ele falou, eu não sabia o que fazer. Se eu soltava, se eu continuava abraçado, eu fiquei congelado. Eu falei, e aí, o que você fez? Ele falou, continuei até que ela soltou. Pessoas não estão acostumadas a receberem carinho. Passa pela rua e fala, bom dia, eu estranho. Que eu não conheço, que eu nunca vi. Bom dia. Bom dia. Respondo até assustado. Mas até parece amor. Mas na verdade não é. Isso se chama gentileza, carinho, afeto. E às vezes nesse mundo em que nós estamos, em que a palavra amor é tão distorcida, quando alguém manifesta esse tipo de atitude, ou a gente não entende ou a gente confunde. Porque a gente não está acostumado, a gente não sabe o que é isso. Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos adultos hoje, que cresceram a sua vida toda, tinha pai, mãe, irmão dentro de casa, e hoje quando bota a mão na consciência, não se lembram quantas vezes ouviram o pai ou a mãe dizer, eu te amo. Ou quantas vezes o pai e a mãe abraçou. E teve o momento de ganhar um carinho. É uma manifestação, mas não é amor. Pode até parecer. Amizade. Lewis, ele escreveu um livro chamado Os 4 Amores. E ele escreveu o seguinte, amizade é um destes 4 amores.
Ele fala, a amizade é aquele tipo de sentimento entre duas pessoas com valores, interesses e objetivos bastante similares. É um tipo de relação muito profunda que pode surgir entre duas pessoas. Parece amor, mas é amizade. Que também para nós é difícil compreender. No mundo onde a traição é tão comum, onde passar a perna para poder ganhar vantagem é tão difundido, as verdadeiras amizades também deixaram de existir. E quando existem, é a mesma coisa do carinho, da afeição. A gente não sabe dizer se é amor ou se é amizade. Parece-nos que perdemos a referência. Um terceiro sentimento, atitude, comportamento, não sei, que parece amor, mas também não é a paixão. Alguém disse que a paixão é algo que faz as pessoas suarem frio, ter arritmia, né, taquicardia, não sei, o coração dispara mais forte, que a pessoa não sabe o que é. E de fato a paixão pode causar isso. Mas isso não é amor. É um sentimento forte, realmente, mas longe de ser amor. E ainda há pior. Tem pessoas que acreditam que o ato sexual é amor. Se for amor, nós estamos fadados ao fracasso, porque a nossa geração vive desregradamente a prática do sexo. E se isso é amor, ora vem, Senhor Jesus, porque o mundo perdeu essa referência. Até na Bíblia, inclusive, vai mostrar que sexo não é amor. Tem um texto, lá em 2º livro de Samuel, no capítulo 13, olha os versículos 1 e 2. E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. Olha, Amnon amou a Tamar, está escrito. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Aqui já é paixão. Porque ele ficou doente. Então, apesar da tradução trazer no versículo 1 a palavra amor, no versículo 2 a gente compreende que de fato o que ele sentia não era amor. Era uma paixão quase que descontrolada que o fez adoecer. No versículo 15, nós vamos ver que ele não tinha nada disso. Porque depois Amnon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon, levanta-te e vai. No versículo 15, depois de ele ter conseguido aquilo que ele queria, que era ter a relação com ela, ele simplesmente a odiou e a expulsou e a rejeitou. Isso não é amor. Sexo, práticas sexuais, paixão, carinho, amizade, são sentimentos normais e naturais, mas não podem refletir e não significam amor. E é exatamente esses significados, essas associações que são feitas ao amor. E por isso que quando nós cantamos e falamos o culto inteiro sobre amor, parece que a gente não consegue compreender a largura, a altura, a profundidade e a grandeza que é o amor de Deus. Por isso que para mim, e eu repito, o amor tem um nome. E este nome é Jesus. Porque quando nós olhamos o amor de Jesus, nós começamos a compreender que nada disso, de fato, se compara ao amor. Voltamos para João capítulo 11, versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Irmãos, aqui a gente começa a compreender que o amor de Jesus, que o amor que este evangelho, que ele nos traz, é muito, mas é muito diferente de tudo isso que eu falei até agora.
Para começar, irmãos, eu fico pensando, por que Jesus chorou quando ele chegou de frente do túmulo de Lázaro? Se lá atrás, 4 dias antes, quando ele recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, estava doente, aquele a quem tu amas está enfermo, ele tomou a decisão, ele escolheu dar uma resposta que aparentemente foi tão fria. Não, isso é para a glória de Deus. E ele permanece mais 2 dias. Depois ele responde aos seus discípulos, não, agora vamos lá, porque vocês vão ver. Eu fiquei feliz por ter ficado aqui, por amor de vocês, para mostrar agora que eu sou, de fato, o Messias. Por que ele chora? Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia tudo o que iria acontecer. Ele escolheu demorar-se na cidade. Ele sabia que Lázaro tinha morrido. Ele já sabia que Lázaro iria ressuscitar. Ele já sabia. Mas mesmo assim, diante do sepulcro de Lázaro, com a pedra naquele lugar, ele chora. Causa até, no versículo 36, como nós lemos, um espanto, uma comoção em quem estava em volta. E fala, olha como ele amava. Porque era que ele demonstra, de fato, o verdadeiro amor. Um amor que, como Paulo escreve lá nos 1 Coríntios, no capítulo 13, um amor que tudo sofre. Pensa. Este amor que Jesus tinha por Lázaro, por suas irmãs, quando ele recebe a notícia, aquele a quem tu amas está doente. Eu fico imaginando que a vontade de Jesus era imediatamente ir para lá. Eu faria isso. Mas ele não fez. E louvado seja o nome dele porque ele não fez. Porque ele sabe a hora certa de aparecer. Ele sabe o momento certo em que ele tem que agir. E ele já sabia disso. Ele já sabia que Lázaro morreria, ele já sabia disso. Mesmo assim, quando ele se depara com aquela situação, ele chora porque ele amava Lázaro. E ele pensa, não era para esse dia acontecer. Não era para chegar nesse estado do homem perder, se afastar tanto da comunhão a ponto de morrer. Não era para isso. Ele chora e demonstra o amor que ele sente por mim e por você, esse amor profundo que sofre, mas ele sabe que aquilo que nós passamos, tudo que nós passamos, quando estamos na presença dele, é para a glória dele, é para louvor dele. E ele nos ama tanto, que como nós aprendemos hoje pela manhã com o pastor Ari, ao invés de nos livrar da fornalha, ele passa conosco por ela. Ele sofre porque o amor, ele é sofredor. E ele sofreu tanto que ele escolheu e ele fez isso, não foi obrigado, ele deu, ele entregou-se a si mesmo. Ele deu a sua vida numa cruz. Ele morreu não uma morte qualquer, mas a pior e mais terrível morte. Porque o amor verdadeiro é um amor que sofre, um amor que se entrega, um amor que vai às últimas consequências e é espontâneo. O amor que Jesus demonstra, ele é benigno. O que é isso? Lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, quando ele está sendo martirizado, ele faz uma oração e fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O amor verdadeiro, o amor de Jesus, ele é um amor que ele nos ama e nos perdoa, mesmo quando nós mesmos não achamos que somos dignos. Eu me lembro um pregador dizendo certa feita que ele não compreendia o amor de Deus, porque ele já tinha feito tantas coisas terríveis, tantas coisas que o condenavam até perante a justiça humana, mas ele falou que quando ele dobrou os seus joelhos e ele começou a orar, ele começou a sentir o amor de Deus, e ele falou assim, eu não consigo compreender isso. É porque o amor de Jesus é um amor que sofre, é um amor benigno, que não tem explicação, é um amor que não busca os seus próprios interesses. É um amor que, se você não estiver aqui hoje, ele te ama.
Se você resolver não voltar aqui, Ele continua te amando. Se você falar várias palavras que entristeçam o coração dele, Ele vai continuar te amando. Porque Ele não busca os seus próprios interesses. Ele simplesmente te ama. Ele simplesmente te ama. Para pensar nisso. O Criador do universo, aquele que fez tudo, porque João fala que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele te ama. E Ele não pede nada em troca. Ele não pede que você ofereça. Nós fazemos como nós cantamos o culto inteiro. Fazemos como prova de amor. E Ele preferiu entregar-se por nós, por nos amar. Ele preferiu morrer na cruz, porque nos ama. Ele não te pediu isso. Ele não te cobra isso. Ele se oferece e fala que nos ama. O amor nunca falha. Eu falho. Eu erro. Você erra. Você marca um compromisso com seu filho, com sua filha, e às vezes esquece, falha. Mas nós amamos. Mas a gente falha. Só que o amor de Jesus, este amor aqui, ele não falha. Marta e Maria disseram: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez essa declaração quisesse imputar uma falha em Jesus. Você tinha que estar aqui. Na visão limitada delas. Mas Jesus sabia. Não falha. Ele não falha. Você pode confiar nele, pode entregar-se a ele, pode colocar-se na presença dele, confiar neste amor. Não vai haver traição. Ele nunca vai te falar uma coisa e não vai fazer. Ele nunca vai te prometer alguma coisa e não vai cumprir. Ele jamais vai dizer alguma coisa e voltar atrás. Ele não faz isso. Ele não falha. Ele simplesmente ama. E o amor dele não falha. Nunca falhou. E não vai falhar. Ele falou que tem preparado para nós um lugar. E que ele vai nos levar para estar com ele para sempre. Ele não falha. Muito em breve, tudo o que nós passamos aqui vai ficar para trás. E Ele vem nos buscar. Porque Ele não falha. O seu amor não falha. E isso nós vamos ver comprovadamente. Isso nós vamos viver. E vamos estar com Ele eternamente. Agora, se você entrou aqui e não conhece esse amor que não falha, esse amor que não busca os seus próprios interesses, esse amor que é benigno, que é compassivo, esse amor que tudo sofre, sem pedir nada em troca, essa noite nós temos a oportunidade de nos entregar a este amor. Nos entregar de corpo, alma, espírito, nos entregar por completo. Talvez até estar na presença de Deus. É crente há muitos anos. O pastor Ari hoje perguntou para algumas pessoas: quantos anos você tem de igreja? Durante a aula. Alguns falaram, acho que 30, outros, 20. Talvez já está há tanto tempo que se acostumou. Irmãos, o amor de Jesus não é comparável a essas relações humanas. O amor dele continua o mesmo. Era apaixonado. Irmãos, esquece, para Deus é imutável. Ele continua nos amando com a mesma intensidade, com o mesmo fulgor, com a mesma energia, com o mesmo ânimo, com a mesma força. Ele continua nos amando, mas talvez, nessas tantas coisas que nós falamos, que nos fazem desvirtuar e perder o conceito do que é amor. Essa noite está nos dizendo que tem um nome.
E o nome deste amor é Jesus. Ele te ama. Eu queria que você se colocasse de pé essa noite. E com a permissão do pastor, eu queria fazer 2 convites. Um, para você que ainda não tem este amor. Não conhece o amor de Jesus. Não sabe o que eu estou falando. Apenas de ouvir falar. Ou conhece o amor que eu falei aqui, que o mundo prega, que o mundo fala, e que não é amor na verdade. Meu primeiro convite é para você, que quer conhecer este amor, que quer sentir este amor, que quer viver este amor. Eu queria que você viesse aqui na frente, porque este Jesus está aqui para te abraçar, para encher a sua vida, para andar com você e para fazer você sentir este amor todos os dias. Daqui para frente, você vai saber todo dia o que é amor de verdade. E o segundo convite, eu queria fazer para você que já é crente, que já está na presença de Deus há muito tempo, só que está tão acostumado a estar aqui, vou para a igreja, vou para a escola dominical, vou para a célula, vou para 6 horas por nós, e esqueceu que o amor de Deus é tão maravilhoso, é tão profundo, que continua na mesma profundidade. Aquilo que Ele falou com você lá no começo ainda está de pé, porque não falha. Quer renovar este amor, quer sentir este amor novamente, vem aqui na frente, nós vamos orar por você também, porque este Jesus está aqui hoje para renovar, para nos aquecer, para aquentar o nosso coração e sairmos daqui sentindo e vivendo este amor. Aleluia. O mundo não conhece o verdadeiro amor, mas o amor tem um nome. Este nome é Jesus. E Ele está aqui essa noite. Aleluia. Pode vir. Vou pedir ao pastor Valteci que faça a oração. Talvez eu e você tenhamos perdido este conceito de amor de Jesus por nós. Porque começamos a trocar a ideia de amor por bênção derramada por Ele. Então Ele não deu a bênção que eu pedi. Então eu começo a ficar ressentido em meu coração e eu não sinto o amor de Jesus. Quem sabe há muitas pessoas ressentidas aqui com Jesus e não tem nem coragem de falar que estão ressentidas com Jesus. Quem sabe a expressão da decepção de Marta e de Maria: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma expressão de decepção. Há pessoas que são crentes em Jesus e falam continuamente de que se tiver que acontecer alguma coisa ruim com Ele, vai acontecer. É como se ele dissesse: Jesus não está se importando comigo. Quem sabe nesta noite há muitas pessoas aqui que precisam resgatar este sentimento, essa pessoa, esta relação chamada Jesus. 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 Jesus, aquele que morreu por mim, que morreu por você, aquele que a gente pensa quando a gente pisa na bola, comete um pecado, a gente diz: Ele não vai me perdoar. Como Pedro, lembra de Pedro? Pedro negou e Jesus, em vez de Jesus falar: Pedro, você acha que eu ainda te amo?
Jesus quer resgatar o amor. Pedro, você me ama. Jesus não coloca em dúvida o seu amor por Pedro. Você sente o amor de Jesus por você esta noite? Você está coberto por essa graça bendita que é o amor de Deus sobre você? Se você sente, dê glórias a Deus. Se você sente amarrado, se você sente tantas vezes depreciado na sua relação com Jesus, por causa dessas conceituações tortas que foram nos colocadas, por este entendimento errado de amor, você precisa hoje se reconciliar com o amor de Jesus. E eu quero convidar você para sair do seu lugar, para vir aqui à frente, até para declarar: Jesus, eu recebo o teu amor no meu coração. Eu recebo o teu amor no meu coração. A razão de você estar aqui, de eu estar aqui, é o amor de Jesus. É o amor de Jesus. Se não fosse por seu amor, eu e você não estaríamos aqui. Você está convicto deste amor? Você está convicto? Você sente-se amado por Jesus neste momento? Seu coração se sente afirmado por este amor? Então você precisa agradecer ao Senhor. Você precisa sair daqui alegre. Você precisa sair daqui confortável. Você precisa sair daqui animado, empolgado. Precisa sair daqui cheio de alegria, de prazer, de regozijo, porque eu sou amado por Jesus. Porque existe uma expressão para a palavra amor, esta expressão é Jesus. Ó Senhor, nós te bendizemos por isto. Nós te bendizemos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós te bendizemos por Jesus, a resposta para a nossa vida. Nós te bendizemos porque aqui há pessoas, Senhor Deus, que te amam e querem te amar mais e mais. Nós te bendizemos, Senhor. Nós declaramos que este amor do Senhor se espalha neste lugar, em cada coração, e alcança cada pessoa. Mas alcança este casal de forma especial, Senhor Jesus. Batiza com teu batismo de amor, Senhor Deus. Enche-os com teu batismo de amor, meu Pai. Jesus, tu és o Deus de toda glória, Deus de toda excelência, Deus de todo amor, amor eterno, imensurável, amor que não se mede, que não está em condições de estabelecer os seus limites. Nós te bendizemos por isso e abençoamos cada uma dessas pessoas que estão aqui na frente. Te agradecemos porque em nosso meio nós temos pessoas cheias de amor do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Podem assentar. Que amor é este? Jesus é este amor. Que amor é este? Jesus é este amor. Jesus é este amor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.